Oba, estamos de volta. O Papo Mãe de hoje está falando sobre volta às aulas e um monte de coisa que acontece nesse período. Chegou aqui a doutora Carla Malta, maravilhosa, que é pediatra e nutróloga também, que é uma linda, já esteve com a gente falando sobre nutrição. Doutora, me conte, por que quando as aulas voltam, nossas crianças adoecem tanto, doutora? Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite por estar aqui novamente no seu programa de muito sucesso, como sempre. Então, assim, criança pequena geralmente adoece mais, né? Porque eles têm a imunidade um pouco mais baixa realmente. A imunidade da criança ela é uma crescente. Por isso que criança mais velha, de 8, 10 anos, elas não adoecem tanto quanto uma criança menor. E criança pequena, eles se abraçam, eles se pegam, eles brincam muito juntos e dividem brinquedos, colocam um brinquedo de outro na boca. Então, esse contato pele a pele termina fazendo com que os vírus, as bactérias circulem mais facilmente entre eles, por isso adoecem tantos. E hoje as crianças ficam cada vez... As escolas, as salas de aulas antes, elas tinham aqueles janelões, né? Onde o ar circulava e aí o vírus não ficava ali direto com elas. Eu tenho uma amiga que a gente estava comentando, né? Ano passado. Os nossos filhos são da mesma idade e aí estava em idade escolar, né? Tipo, 2 anos. E a gente falava, você vai colocar seu filho em que escola? Eu vou colocar na escola A, na escola B, na escola C. E aí a gente perguntou, e você? Vai para qual escola? Eu disse, não, eu não vou colocar meu filho em escola nenhuma, não. Por quê? Porque o pai dele é pediatra. E a gente ficou aquele, como assim? O pai dele é pediatra e por isso ele não vai dizer, é porque ele acompanha tanta criança adoecendo tanto quando vai para a escola que ele preferiu. Então, doutora, assim, isso vai acontecer fatalmente. Se ele começar a estudar com 1 ano ou com 4 anos, vai ter aquele momento que vai ter o momento das doenças. Isso, tem criança que adoece mais facilmente que outras, mas com o passar dos anos realmente diminui um pouco essa incidência de doenças entre eles, né? Por conta das próprias defesas do organismo, ele vai aumentando a imunidade e vai se defendendo mais facilmente dessas doenças. E eu tenho uma história incrível para contar para vocês. Nós conversamos com a doutora Ira Maia, que ela é pediatra, gastropediatra, na verdade. E ela contou que o filho dela, ele é bastante alérgico, que todas as noites ele acordava, tossia tanto até vomitar. Imagina ela como pediatra, que ela já deve ter usado todos os recursos. Até que chegou o Noah. E aí ele nunca mais teve nenhuma ocorrência de alergia. E sabe quem é o Noah? O cachorrinho de estimação. Gente, olha só, é hora do nosso quadro Papo Mãe de Pet. Vamos ver. Papo Mãe de Pet, um carinho da GG Pet Center. Tudo que o seu pet precisa em um único lugar. Olá, Aline, bom dia. O Papo Mãe de Pet hoje é sobre um assunto que se torna um verdadeiro dilema na vida de algumas pessoas. Quem nunca ouviu falar de alguém que quer ter um bichinho de estimação em casa, mas pensa logo, eu tenho criança, cachorro solta pelo, vai dar alergia, não dá certo. Eu estou aqui com a doutora Ira Maia Alencar, que é pediatra, e vai contar um pouquinho da história do Noah. Ela é mãe do Levi, de 4 anos de idade, e depois que o Noah chegou aqui, foram só momentos de alegria e também noites tranquilas de sono, né, Ira Maia? Conta pra gente como é que é essa história. É isso mesmo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui novamente. Então, assim, eu sabia da teoria, né, como pediatra, dos benefícios que os animais trazem para as crianças, só que eu tinha um pouco de receio porque o Levi nasceu bastante alérgico, né? E ele tinha alergias alimentares e outras alergias respiratórias. E aí, por conta de uma viagem que eu precisei fazer, e uma viagem um pouco mais longa, eu resolvi comprar um cãozinho para deixar para ele, né, para fazer companhia para ele. E aí eu tive a prova realmente do que eu estudava, que foi o benefício em relação à imunidade. Depois que o Noah chegou, não demorou mais do que 15 dias, eu já vi as mudanças, né? O Levi, uma parte respiratória dele, ele simplesmente eliminou. Eu tenho noites inteiras de sono desde quando o Noah chegou em casa. E a gente sabe que, na verdade, os cães, os animais em geral, eles trazem, né, os animais domésticos, eles trazem muitos benefícios em relação à imunidade para as crianças. Então, eles têm estímulos, né, digamos assim, no que eles têm, nas substâncias que eles têm no corpinho, na pele, no pelo, né, do focinho à patinha do animal, que são estímulos para a imunidade. E aí a criança no convívio com esses animais, eles fazem como se fosse assim um aumento mesmo da imunidade, e a partir daí eles são mais resistentes a infecções, né? Tem estudos que provam que essas crianças que têm contato com animais, eles aumentam em questão, quando compara com outras crianças, em 30% a questão da imunidade.
Então eles são muito mais saudáveis por terem acesso aos animais. A gente sabe que existem crianças alérgicas também, assim, como saber se eu posso ter um bichinho de estimação em casa ou não? Existem aquelas crianças que são alérgicas ao animal. Aí realmente não é um estímulo, vai ser um desencadeador. Então, se eu sou alérgica a, por exemplo, um alimento, sou alérgica a camarão, comer camarão eu vou adoecer. Então, se eu sou alérgica ao pelo do cão e eu tenho contato com o cachorro, eu vou piorar. Então, Iramaia, assim, em resumo, ter um pet é tudo de bom. É tudo de bom. Eu recomendo, assim, com inúmeros motivos, né? E vocês estão vendo, assim, essa felicidade aqui não para. Eles têm muita energia, as crianças têm muita energia e os pets, no acaba caso, sendo que um companheiro, né? Isso. Então, Aline, esse foi o nosso Papo Mãe de Pet de hoje, com a doutora Iramaia Alencar, a participação mais do que especial do Noah, que está aqui, né, Noah? E a gente se vê no próximo programa. Até lá! Papo Mãe de Pet, um carinho da GG Pet Center. Tudo que o seu pet precisa em um único lugar. A Graciane queria levar o Noah para casa, gente. Fantástico, eu fiquei assim impressionada com essa história da doutora Iramaia, do Levi. E lembrando para você que a nossa dica é passar lá na GG Pet Center, que fica ali na Avenida Presidente Kennedy. Minha gente, ali é um mundo, um mundo. A Pet Vitalia não é só uma clínica, é um verdadeiro centro médico veterinário completo, com clínica geral, ortopedia, endocrinologia, inseminação artificial, dermatologia, odontologia, raio-x, ultrassom, anestesia, cirurgias de laboratório. E lá tem também a GG Pet Center, que é a maior loja pet do estado. Lá tem uma farmácia veterinária, boutique, acessórios pet, centro de estética animal. Então aproveita que lá eles têm toda essa estrutura e já tira suas dúvidas, tipo se mora em apartamento, você tem um filho pequeno, qual é a melhor raça. Eles têm lá todos os profissionais, os veterinários, que vão te passar todas essas informações. Enfim, pessoa em cuidados para o seu pet, passa lá, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Aproveita, se o seu filho é alérgico, a dica aí, já aproveita para levar um cachorrinho de estimação. Fantástica essa história, né, doutora? Eu fiquei muito surpresa. Mas nós estávamos falando no bloco passado sobre dividir, emprestar, compartilhar. Essas escolas, normalmente, elas têm o dia do brinquedo, né? Tipo assim, sexta-feira é um dia de levar um brinquedo. E aí acaba que a criança está lá com o seu brinquedo, e ela, assim, as outras crianças demonstram interesse, divide, eu quero, enfim. Eu confesso, estou aqui para confessar os meus pecados, que eu sempre achei que o correto fosse a gente dizer, filho, empresta para o seu colega. Imagina, todo mundo tem que brincar. E eu fiquei muito surpresa quando eu vi alguns vídeos e alguns posts falando que nem sempre é assim. Eu vi um super interessante que falava, imagina, você chega num restaurante, numa cafeteria, pega o seu notebook, começa a fazer as suas atividades e chega uma outra pessoa e diz, não, agora você não vai mais fazer isso, você tem que emprestar para outra pessoa. Você gostaria que fizesse isso? Com a criança da mesma forma. Vamos falar mais sobre isso? Eu acho que a gente tem que preparar todo o ambiente para a criança, né? Tem que entender, o brinquedo é dela, o brinquedo é de compartilhar com todas as crianças. Uhum. Se é dela, é a propriedade, né? Então ela tá lá e ela pode escolher a hora de dividir, sim, não tem problema nenhum, claro. Se ela levou para a escola, é importante explicar antes que levar para a escola aquele brinquedo vai fazer com que outras crianças queiram brincar. Você está disposto a emprestar? Isso. Então, filho, tu quer levar esse brinquedo, tu sabia que as crianças vão gostar muito, então empolga ele na divisão. Eu acho que eles vão gostar muito de brincar com o teu brinquedo, porque o teu brinquedo é muito legal. Será que outra criança tem um brinquedo mais legal ainda, que vocês podem trocar? Então, se ele está levando um brinquedo dele, estimula ele a trocar. Né, a ver se ele consegue dividir lá na escola. Se os brinquedos são da própria escola, geralmente os professores sabem lidar bem com essa questão da divisão. Lembrando, crianças muito pequenininhas, até 3 anos de idade, elas realmente não gostam de dividir um brinquedo, porque brincar é muito bom. Então tu tá lá, brincando com o teu brinquedo, aí vem alguém, toma, e tu quer continuar brincando com ele, né? Tem aquelas crianças que são extremamente possessivas. Eu tô brincando aqui, nem tô ligando para outro brinquedo. Mas se a outra criança pegar o brinquedo, vocês são mães, vocês estão sabendo do que eu tô falando? Demais. Bate, amiga. Então, então eu já largo aquilo ali, ele vai atrás do que o colega pegou.
que a gente faz, doutora? Como mãe, fale pra gente. Como é que a senhora faz? Realmente, assim, a gente tem que saber lidar com todas as situações, né? Como a gente está falando, essa questão do dividir não é fácil, mas faz parte do desenvolvimento da criança, esse aprendizado. E também, assim, a gente tem que entender que ela não é obrigada a estar dividindo tudo, né? Porque tem realmente esse momento, né? Como você explicou essa questão do exemplo do notebook. Então, ela está brincando com o brinquedo e não necessariamente ela tem que oferecer esse brinquedo para outra criança naquele momento. Mas a gente tem que estimular essa questão do dividir, mas tudo tem seu tempo e também tem, assim, a capacidade dela entender isso. A criança muito pequena, ela não entende muito. Então, por isso que ela vai tentar pegar alguma coisa, não consegue, vai dar uma mordidinha no colega, né? Então, já vem outra ação, porque aquilo ali é uma forma de manifestação dela que ela não aceitou com que aquele brinquedo não viesse para as mãos dela, né? Então, assim, realmente não é fácil, mas a gente tem que saber lidar passo a passo com cada idade que a criança está apresentando e o que ela está querendo dividir ou não. Se realmente a gente está num ambiente que não é conhecido da criança, por exemplo, fora do ambiente escolar, de repente chega alguém querendo o brinquedo que ela está brincando naquele momento, a gente tem que parar para avaliar realmente a individualidade dela, né? Isso mesmo, respeitar a individualidade, mas tentar fazer com que ela compartilhe. É uma linha muito tênue, né? Isso. Então, assim, você fica entre as duas opções. Mas se ele não desejar naquele primeiro momento, ok, vamos respeitar. Mas vamos apresentar outras possibilidades, né? Por exemplo, tem outra criança com outro brinquedo muito legal, eles podem sentar perto, depois eles podem olhar o brinquedo do outro. E assim a gente vai mediando, né? Em casa ou na escola, os professores sabem fazer assim. Geralmente juntam uma rodinha de crianças para elas ficarem próximas e depois há o compartilhamento. Mas dentro do limite. Na primeira aula não vai acontecer, mas nas outras aulas, nos próximos meses, isso vai acontecer naturalmente. Então a mãe deve estimular, assim, tipo, Sim. olha, você fica... Filho, você não quer emprestar esse brinquedo? Que tal emprestar o outro? Dá certo dessa forma? Tá, a doutora? gente fica muito com medo da crítica do outro, né? Eita, ela não tá estimulando o filho a dividir. Aí, às vezes, a gente eu vai na faço impulso isso. e tira o brinquedo da criança. Aí a gente realmente não está ensinando a dividir, a gente está praticando um ato meio agressivo. Quando você tira o brinquedo dela e dá para outra criança. Então a gente não tá, a gente ensina a dividir também dividindo. Eu vou emprestar uma coisa minha para você, né? Tem uma musiquinha de um desenho que ele fala, empresta para você, pois vai me devolver. Né? Então, entender o que é um empréstimo. O empréstimo não é pegar da mão da criança e entregar. Isso não é dividir, isso é tirar dela. Sim. Dividir é eu realmente pegar o meu brinquedo e dar para você brincar. Tem que partir E aí, dela, trocar. não da mãe de forçar, né? Exato. Então não fica com medo muito das críticas, né? E aí faz a coisa errada, vai lá e divide, a criança chora e ela entendeu que dividir é ruim, porque alguém me toma. Né? Tudo a ver, doutora. Ela entendeu que dividir é ruim, porque foi feito de uma forma brusca. Foi feito de uma forma ruim. Sim, tem que ter né? realmente E não essa de... questão da divisão, né? É realmente assim, como foi colocado bem, essa questão de oferecer outras opções naquele momento, né? Para não causar um estresse para as duas crianças, porque uma está querendo o brinquedo e não entende que não pode pegar o brinquedo naquele momento, e a outra está brincando, está se divertindo com aquilo ali. O ideal seria que as duas pudessem compartilhar aquele mesmo momento com aquele brinquedo, mas às vezes elas não têm essa capacidade do entendimento, né? Então cabe realmente ao adulto, né, aos pais, aos familiares, tentar amenizar aquilo ali para que nenhuma das duas crianças, nenhuma fique querendo, chorando porque não consegue o brinquedo, e a outra também que está naquele momento de diversão, achando bom brincar com aquele brinquedo, não fique frustrada porque foi retirado daquele momento. Vale marcar o tempo? Vale marcar o tempo? Você vai brincar 15 minutos, depois de 15 minutos vai Eu ser acho que outra... eles não entendem muito o tempo, criança Não, muito né? pequena, não. O tempo 2, para eles 3 é muito anos. longo. Né? Então, 15 minutos outra, é uma outra infinidade. dica do que né? os pais podem fazer é fazer com que eles criem uma história ao qual ambos vão ter que randomizar esse brinquedo. E aí, no meio da história, no meio do brincar, esse empréstimo vai acontecer. E aí, com o tempo, você vai poder se utilizar da palavra. Você empresta para o amiguinho? Amiguinho, você me empresta o brinquedo? Dessa forma é mais natural. Por isso a aproximação é importante entre as crianças. Por isso é importante que eles estejam perto brincando. Né? Se a criança não se aproxima, como ela vai emprestar? Como ela vai confiar no outro? Sim. Se ela não conhece o outro? Se ela não tem o contato com o outro, né? Isso vai acontecer mais rapidamente na escola, em casa pode ser com os priminhos ou até mesmo com os pais, né, com objetos do cotidiano da criança.
Isso que a doutora Carla falou com relação, doutora Carla Fernanda, com relação às mães ficarem, eu devo confessar, meu filho às vezes fala, não, é meu, é meu, é meu. Gente, quando ele fala isso na frente de outras mães, eu fico pra morrer. Assim, as pessoas vão ficar pensando que eu não sei educar meu filho a dividir, a compartilhar. E eu tô muito feliz agora, doutora, que a senhora falou isso. Como sempre, maravilhosa. Daqui a pouco a gente volta para falar sobre adaptação escolar e seus filhos podem ter dificuldade de concentração na sala de aula. A doutora Carla Malta está aqui para dar dicas preciosas. Eu volto já já.